Boa tarde, pessoal. Enquanto o pessoal aqui vai entrando, a gente vai dar início no webinar. Boa tarde para todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um treinamento aí do Compliacity. Espero que todos estejam bem. Nesse webinar aqui, a gente vai abordar o tema do triângulo do compliance, agenda, obrigações estruturais e eventos. E enquanto o pessoal vai entrando aqui no nosso webinar, vou apresentar aqui a equipe para vocês, que vai fazer parte. Aqui na parte de atendimento, suporte para vocês, eu, Evelyn e a Victoria, alguns de vocês aí já conhecem, já falam com a gente aí pelo chat, pelo e-mail, e a apresentação vai ficar com o Dan, o nosso CEO, Dan Strong. Então, passando a palavrinha para a Vitória agora, ela tem alguns comunicados, alguns lembretes para fazer para vocês. Boa tarde, gente. Então, vou fazer alguns lembretes aqui para vocês. Quem participou da nossa primeira webinar vai se familiarizar. A gente vai deixar o QIA aberto, tá bom? O QIA é um símbolozinho de chat que fica aqui embaixo, então vocês vão poder conversar, interagir com a gente, tá? Então, a nossa equipe vai estar respondendo o QIA, então é muito importante a interação de vocês com a gente, porque a gente quer, como sempre, frisar que isso aqui não é só uma palestra, né? É uma interação, vocês fiquem à vontade para falar com a gente, mandar pergunta. Além da apresentação do Dan, a gente também vai estar falando com vocês no QA, tá? Então podem mandar dúvidas aí ao decorrer da webinar. Essa webinar está sendo gravada, tá? Ela vai ficar disponível no YouTube ainda essa semana. E assim que a gente disponibilizar lá no YouTube, a gente já vai colocar no nosso Instagram que a gente disponibilizou. Então já acompanha a gente, quem não acompanha, que é lá no Instagram Compliacity, fica por dentro das novidades, do que a gente faz no dia a dia, e a gente também acaba postando todos os nossos links e tudo que a gente faz aqui com vocês, a gente mostra lá. Então, segue a gente que vocês vão ver quando a gente postar essa gravação. E também, o nosso chat na Intercom está disponível. Além de falar aqui no QA com a gente, se vocês precisarem falar com a gente por alguma coisa, tem o chat. Também vamos estar disponibilizando durante a webinar. Quando vocês quiserem marcar uma outra demonstração com a gente, como muitos aqui já conhecem a gente, muitos aqui já falaram com a gente, então podem estar marcando a demonstração com a gente vai deixar o link no chat também, tá bom? Acho que esperar mais uns segundinhos aí para ver o resto do pessoal entrando e a gente já retorna. Bom, gente, como eu disse, a interação de vocês é muito importante para a gente, além do QIA aberto o tempo todo. A gente vai lançar uma enquetezinha agora, que vai ficar uns minutinhos aberta para vocês responderem.
e quem puder responder, né? Só para introduzir vocês a essa enquete, qual é a maior dificuldade do seu time de compliance? Essa primeira alternativa, falta de pessoas na equipe de compliance. Seria o número de pessoas na equipe de vocês, se dá conta da demanda que vocês têm de compliance. A segunda opção é falta de engajamento dos colaboradores restantes. Então, se o time de compliance está cumprindo o papel, mas a equipe não dá o apoio essencial, o restante da empresa não tem aquela participação com compliance. Dificuldades na interpretação e ou cumprimento da legislação. Então, às vezes, não consegue encontrar ou entender o que é preciso fazer de acordo com a lei. Ainda fica meio difícil de entender. Dúvidas sobre como usar o Compli-Asset, então é mais em relação à funcionalidade da ferramenta, se vocês têm dificuldades no dia a dia de aplicabilidade da ferramenta. Ou se nenhum desses motivos aplica a vocês, pode colocar esse outro. Então, deixar mais uns 2 minutinhos aí para vocês responderem essa enquete. Bom, então, encerrando a enquete aqui, queria agradecer todo mundo que votou. E aqui mostra o resultado para vocês já, a porcentagem de respostas. Então, se vocês quiserem dar uma conferida, vai aparecer aí na tela de todo mundo, tá bom? Passando, então, para vocês uma notícia de primeira mão que a gente vai fazer no final desse webinar. Vamos ter um sorteio. É um produto novo que vocês que estão aqui na live vão conhecer em primeira mão. Então, fiquem aí, assista o webinar. A gente vai fazer esse sorteio no final e também explicar como que vai funcionar tudo certinho para vocês, tá bom? Então, é isso. Agora eu queria chamar o Dan, nosso palestrante, para ele dar continuidade aí para vocês, tá bom? Olá, olá, oi pessoal, obrigado Evelyn, obrigado Vitória pela apresentação. Estava aqui namorando os nomezinhos que estão aqui ao vivo com a gente. É sempre um prazer tão legal ver esses nomes que a gente vê, que eu venho conversando ao longo desses anos aqui presente nesse papo de hoje. Confesso mesmo que eu me sinto aqui entre colegas e amigos. Então, isso é muito bacana. Eu espero que a gente consiga tirar bastante proveito do papo de hoje. E, diferente da conversa que a gente teve na vez passada, para quem teve aqui nesse último aulão do Compli-Asset, eu tentei abarcar o Compli-Asset como um todo, né, fazer uma coisa mais genérica, ainda capturando perguntas que vieram de vocês durante o formulário, né, de inscrição do conteúdo, e o Q&A que estava durante a aula. Para 1 hora, não deu. Eu estava já em época de Copa, como locutor de futebol, tentando responder as perguntas, apresentar o software, e a gente aprendeu, né, Vivi e turma, que vale a pena a gente começar a fazer essas aulas um pouco mais focados, né? E a gente começou pelo nosso coração, que é o triângulo do compliance,
que foi, inclusive, o ponto de partida da própria ferramenta, onde a gente nasceu como software, que é o próprio Triângulo do Compliance. Então, estamos todos aqui uniformizados e prontos para começar. Eu acho que eu vou compartilhar minha tela aqui, pessoal, que eu preparei uma apresentação para poder explicar um pouco para a turma. E aí, agora que a gente tem um pouco mais de... Nem temos tanto tempo assim, né? Mas pelo menos que agora a gente está com a conversa um pouco mais limitada, eu vou tentar dar o máximo de insights para vocês, para que a gente possa tentar melhorar a adesão de vocês que estão aqui com a gente a essas funcionalidades específicas do software. Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Vou compartilhar minha tela inteira. Vocês já podem ver minha tela, maravilha. Então, eu vou começar aqui pelos conceitos básicos. Vou ficar um pouco indo e voltando, pessoal, mas vai fazer sentido, tá? Prometo que vai fazer sentido. Conceitos básicos do Compli Asset. Então, no coração do software, a gente imaginou literalmente essa fórmula, essa espécie de pirâmide, esse triângulo. Pirâmide é um nome, né, já com conotação negativa, vamos chamar de triângulo mesmo. Mas ele é um triângulo piramidal porque ele tem uma base, né? E nessa base a gente tem o que a gente chama de obrigações estruturais. Das obrigações estruturais, a gente parte para a agenda regulatória, que é um outro lado do triângulo, e fecha com um dos eventos de compliance, para fechar o nosso triangulinho, né? E a gente vai mergulhar nessa apresentação em cada um desses lados e também em como que nós aqui dentro, a gente vai abrir um pouco o capô do nosso carro, mostrar os bastidores por trás da cortina, para vocês entenderem também um pouco do que acontece antes das regras chegarem até a agenda de vocês. Então, começando pelas obrigações estruturais, começando pela base do nosso triângulo, nessa área do nosso sistema, depois eu vou entrar na interface para poder navegar nos detalhes da interface. Mas, em linhas gerais, o conceito importante aqui é que os textos normativos, regulatórios, legais, que a gente se baseia para poder construir o triângulo do Compli Asset da sua empresa, ele é um texto jurídico duro, que quando a gente lê, a gente vira e mexe, identifica pontos estruturais aos quais vocês têm que fazer algum tipo de ação, algum tipo de obrigação para se tornarem aderentes, para estarem prontos prontos para ser aderentes a tal regra, a tal lei. Então, quando a gente lê dentro do texto jurídico, então, por exemplo, Resolução 50 de PLDFT lá da CVM, que saiu há 2 anos atrás. Tinha lá, agora, você já tinha uma política de prevenção à lavagem de dinheiro, mas agora a tua nova política de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo tem que ser desse jeito. Então, aí está um comando que eu tenho que parar o que eu estou fazendo, eu preciso produzir essa política, e uma vez produzida, esse check está dado, a política está produzida, né? Eu não preciso, diferente de outros comandos normativos periódicos, refazer uma política mensalmente, né? Ou refazer uma política semestralmente ou anualmente. Claro que anualmente eu vou ter que revisar a política, mas aí é um comando diferente, é um comando de revisão e não um comando de produção e criação. Então, da mesma forma que a gente encontra esse tipo de comando estrutural, a gente vê isso ao longo de todos os textos jurídicos, todos os textos legais e regulatórios que a gente pega na mão aqui. Você tem que agora nomear uma pessoa para tal cargo, você tem que incluir esse tipo de cláusulas mínimas nesse tipo de contrato, você tem que assegurar que existe sistema para tal processo, você tem que assegurar que que tem que existir determinado limite ou mínimo controle para determinado processo dentro da sua companhia. E a gente lista isso tudo dentro da área de obrigações estruturais, de acordo com os módulos aos quais vocês são aderentes dentro do Compli Asset. E aí, como essa área ela não é uma área recorrente, ela tem uma barreira de progresso que tem que estar 100%. Cheguei a 100% de obrigações estruturais cumpridas, significa que o arcabouço, o alicerce, a fundação da minha casa, a fundação do meu programa de compliance, ela está sólida, né? Eu posso começar a construir esses controles periódicos e os eventos em cima disso, que a minha casa está sólida. Eu tenho o meu conjunto de documentos obrigatórios que eu tenho que ter, eu tenho as pessoas-chave nos lugares certos, eu tenho os processos básicos, eu tenho os processos chaves, está tudo já definido para
para que a gente possa rodar os controles. Definido não significa escrito em pedra, a ferro e fogo, né? A gente vive num ambiente dinâmico, essa dinamicidade ela vem de fora para dentro, quando o regulador solta uma nova regra, e ele é interno também quando a gente entende, peraí, deixa eu adaptar um pouco esse processo à minha realidade, porque a gente também vira e mexe como companhias diferentes, tem complexidades, tamanhos e riscos diferentes, a gente atende a determinadas atividades de forma diferente, então é natural que esses processos sejam vivos, tá? Mesmo os estruturais. Mas é comum a gente, quando chega aqui a 100% de obrigações estruturais cumpridas, a gente não visita muito mais essa área do software. A gente só visita essa área do software novamente quando sai uma regra, uma resolução nova, uma revisão de código grande, onde a gente vê essa barrinha de progresso regredir, e aí a gente cria um gap, então, para vocês poderem fechar com novos comandos estruturais para que vocês estejam aderentes àquela nova realidade regulatória, aquela nova realidade legal, tá bom? E depois vamos navegar por essa área para vocês poderem entender como é que ela funciona na prática. Muito bem. Estamos lá com o nosso alicerce, com a nossa fundação pronta, a gente parte para o outro lado do triângulo, que é a agenda regulatória, com todas as atividades regulatórias que são periódicas. Então, periódicas é a ideia central da agenda regulatória. São todos os comandos que a gente faz de novo, periodicamente. E, na maior parte das vezes, para garantir que todo aquele alicerce, toda aquela fundação está funcionando, está sendo respeitada. Né? Então, a gente determinou um processo numa política que a gente também não tirou da cartola, né? Que a gente está tirando de uma leitura, de uma interpretação regulatória. Então, a gente cria esse processo e dentro da agenda, uma das coisas que a gente mais faz dentro do mundo de compliance é controlar, é monitorar se aquele processo está sendo executado de forma adequada por quem quer que seja que esteja realizando aquele processo. Então, muitas vezes, o que acontece na agenda é um check mesmo para saber se aquele processo definido lá como obrigação estrutural está rodando como a gente espera que esteja rodando, que está todo mundo dançando conforme a música, que todos esses comandos estão sendo respeitados. Dentro da agenda regulatória periódica também, tem todas as interações pré-definidas com os próprios reguladores, como envios de informação, intercâmbios de informação, né, preenchimento de formulários específicos, e todos esses comandos recorrentes de conexão com o nosso ambiente regulatório. Então, de novo, palavra de ordem da agenda regulatória é tudo aquilo que é necessariamente periódico. E a gente aqui, como compliance, a gente está naquela função de manutenção daquela estrutura para que ela esteja sempre pronta para receber qualquer agente externo, para passar por qualquer escrutínio, seja de um cliente institucional que está entrando na nossa casa, seja de uma auditoria externa, seja do próprio uma visita de supervisão, uma auditoria do próprio regulador. A gente quer estar sempre com aquela casa pronta, tinindo, para não ter que ficar correndo atrás de informação quando você já, em tese, poderia ter essa informação pronta dentro de casa. Então, é um trabalho de apresentação mesmo, né? E aquele trabalho, a gente brinca internamente aqui que a gente escova o dente todo dia, a gente toma banho todo dia, né? A gente tem que se alimentar todo dia. O processo de compliance, ele traz essa habitualidade, né? Ele requer essa repetição ano a ano, mês a mês, semestre a semestre, para que a gente consiga garantir que está tudo funcionando como a gente espera que funcione. Não é à toa que essas regras existem, né? Então, se a gente não tem esse controle, se a gente não tem esse monitoramento periódico, é natural do ser humano que a gente vai escapulir, que a gente vai deixando escapar, que a gente afrouxe um pouco as nossas operações, né? Pela própria natureza humana, de lidar com aquilo todo dia, nunca acontece nada, né? As falhas estão sempre inexistentes, então a gente acha que nunca vai acontecer, a gente afrouxa um pouco ali, afrouxa um pouco lá, depois de um tempo a gente começa a correr riscos mais sérios de falha. Muito bem. Nessa hora, eu quero entrar um pouco em detalhe sobre como que a gente constrói essa agenda para vocês, tá? Eu acho que eu nunca mostrei isso para ninguém antes e nunca discuti isso no detalhe. Mas quando as principais periodicidades que existem são a periodicidade mensal, trimestral, semestral e anual. Existem, sim, casos específicos de periodicidade bimensal, existem, sim, periodicidades específicas
de comandos bianuais. Mas, para a gente poder tentar padronizar de alguma forma a distribuição dessas atividades na agenda de vocês, a gente tem o mensal, não tem muito erro, né? Está aqui mensal e a gente coloca sempre no final do mês para que os monitoramentos sejam feitos olhando para o mês que acabou de passar. E quando a gente vai para o trimestral, e quando a gente vai para o... Opa, eu escrevi trimestral aqui. Ó. Deixa eu ajeitar aqui, só para ficar bom nessa gravação e ninguém puxar minha orelha lá aqui no Compliance. Semestral, beleza. Então, eu tenho tudo aquilo que é trimestral, semestral, não. Beleza. Então, aqui, quando a gente parte para o trimestral, aí a gente pega... Aí a gente pega o começo, né? A gente olha para os trimestres fiscais, né? Então eu vou olhar aqui em janeiro para o trimestre anterior, para o último trimestre do ano anterior. Vou olhar em abril para o primeiro trimestre daquele ano, julho, outubro, assim consequentemente. Então a gente adotou esses meses como os meses padrão de comandos trimestrais. Quando a gente foi para os semestrais, a gente não podia pegar janeiro de novo para não ficar muito saturado esse mês de obrigações, e resolvemos pegar então maio e novembro para descasar das atividades trimestrais. E por fim, as anuais a gente coloca no final do ano, para que vocês tenham olhado, para poder fazer aquela análise crítica e olhar para o ano que passou, entender tudo o que estava acontecendo com aquele ano e poder começar a observar se os comandos, se os processos, se as políticas foram observadas conforme a escrita das próprias políticas. E aí, de cara, vocês vão observar que no final do ano, esse trimestre que a gente está, acaba sendo um dos trimestres mais pesados em termos de conformidade, porque ele acaba absorvendo os comandos anuais, que não são poucos, os comandos semestrais e trimestrais. Fora os mensais, que aí não tem jeito, a gente tem que fazer todo mês, né? Então, naturalmente, esse último trimestre acaba sendo um trimestre do ano mais intenso para a gente. E por que a gente resolveu escolher esse último trimestre como um trimestre um pouco mais intenso para a gente? Por dois motivos principais. Motivo número 1, toda vez que entra alguém novo no time de compliance, se a gente coloca esses comandos anuais muito no começo do ano, a gente quer dar a chance das pessoas conseguir, do maior número de pessoas e empresas possíveis que estão entrando dentro da organização de vocês ou entrando no Compliance pela primeira vez, tenham exposição ao maior número de atividades dentro da agenda. Então, por isso a gente concentrou mais para o final do ano, especialmente em dezembro. O segundo motivo também para essa concentração é que muitos de vocês sabem, quando chega março e abril de todo ano, e o meio do ano também, para alguns aspectos, ele é um ano muito pesado para a gente. A gente está distribuindo, está disponibilizando relatórios anuais de controles internos, a gente está revisando formulários de referência, a gente está falando de alguns relatórios e formulários importantes de CVM, de Ambima, também de Banco Central. Então, esse começo do ano acaba sendo um pouco turbulento para a gente. Estamos no Brasil também, o ano começa a acontecer mais em março, então a gente tem março, abril e maio ali com essas entregas já bem pesadas, então a gente deixou esse segundo semestre uma ênfase maior nas atividades do final do ano. E quais são os tipos de atividades regulatórias que a gente tem na nossa agenda dentro da nossa parte de atividades periódicas? A gente tem atividades de prazo fixo, e aí são atividades onde o texto da própria regra, do próprio regulamento, da própria resolução, do próprio código ou da própria lei, dá uma data específica para o cumprimento daquela atividade. Até o último dia útil do mês de abril, vocês vão ter que disponibilizar o relatório XYZ assim, assado. Então, essas são as atividades de prazo fixo, costumam ser as atividades que representam maior risco para o time de compliance, porque se essa atividade ela não é entregue naquela data, principalmente aquelas que dependem de remessa para o regulador, na hora a gente vai ser pego de calça curta e vai ser chamado a atenção. Atividade de recorrência fixa é quando o prazo não é estabelecido, mas a recorrência sim. Então, você tem que garantir que, no mínimo, mensalmente, tais relatórios de risco XYZ têm que ser
tem que, pelo menos mensalmente, passar pelas pessoas descritas na política de risco, como as pessoas-chave para aquele entendimento, aquele aspecto específico desse relatório. Então, no mínimo, mensalmente. Não disse se é no primeiro dia do mês, se é no último dia do mês, se é em qual dia útil do mês, fala mensalmente. Claro que toda atividade de prazo fixo necessariamente tem recorrência fixa. Você falou que todo mês de abril eu tenho que fazer tal coisa no último dia útil do mês de abril, a gente presume que essa é uma atividade de recorrência fixa anual. Fora isso, você tem outros dois tipos de atividade, né? Atividades sem prazo ou recorrência fixos. Isso significa que a gente não tem escrito na regra a CVM, a Anbima, o Banco Central, uma lei federal, ela não indica um prazo ou recorrência para a execução de um controle de compliance. Mas os nossos advogados e os nossos advogados parceiros, quando a gente lê aquele texto legal, quando a gente lê aquele texto jurídico, a gente pensa o seguinte, a gente fala, cara, peraí, o regulador está pedindo para que a gente controle esse processo. Ele não está dando dicas de com que prazo ou recorrência ele quer que isso seja feito. Com o passar dos anos, a gente começa a ter um pouco mais de clareza, de acordo com as sanções que são oferecidas pelo próprio regulador, com as chamadas, com ofícios circulares, com outras dicas que a gente escuta em lives, em conversas diretas com os reguladores, a gente começa a ter um pouco do cheiro, do qual era a expectativa do regulador em termos de prazo, em termos de periodicidade para determinadas tarefas. Mas, enquanto a gente não tem, a gente atribui mesmo aqui internamente e a gente entende, olha, para eu garantir que isso aqui está acontecendo, eu preciso, pelo menos, semestralmente, dar uma olhada nesse processo para ver se ele está caminhando como ele deveria caminhar, né? Não olhar at all não funciona, né? Eu tenho que olhar com alguma periodicidade. Então, quando a gente entende que aquilo aquele buraco é mais embaixo, a gente já viu esse risco se materializando com mais frequência nos nossos clientes, a gente coloca uma periodicidade mais curta, mensal. Quando a gente entende que aquilo é uma falha, um erro, é muito difícil de se materializar em algum momento, a gente coloca uma periodicidade mais larga, anual. E tem todo aí o meio do caminho. Nesses casos, vocês têm toda a liberdade de entender que, cara, aqui no meu caso específico, eu não quero fazer isso todo mês, eu quero fazer isso anual, e vai lá e muda para anual e não tem prejuízo nenhum, porque não tem prazo ou recorrência fixo daquela atividade. Quando tem prazo fixo, a gente não deixa vocês mexerem para vocês não mexerem em alguma coisa que deveria ser entregue numa data e vocês mudam para outra, tá bom? Agora, uma outra coisa interessante que eu queria falar com vocês é como que a gente faz isso, como é que funciona a nossa cozinha, né? Para vocês poderem entender isso do nosso ponto de vista. Então, isso aqui meio um pouquinho técnico, mas só para vocês entenderem como é que funciona. A gente faz um mapeamento diário de reguladores e a gente avalia. Tem novidade regulatória? Tem. Aí, se tiver, se não tem, a gente nem, né? A gente ignora. Então, a gente começa a fazer a redação de um alerta regulatório. Esse alerta regulatório é o alerta que vocês recebem aqui dentro do Compli-Asset pelo próprio chat. Dizendo, teve aqui uma mudança de Banco Central, de Anbima, de CVM, né? E aí a segunda pergunta, depois e a gente dispara aqui, a gente publica esse alerta para vocês, tá? Aí a segunda pergunta tem impacto no arcabouço jurídico regulatório que está na agenda dos nossos clientes? Aí se tem, a gente tem que se perguntar, eu tenho que excluir alguma coisa? Eu tenho que editar alguma coisa? Ou eu tenho que criar alguma coisa? Se eu tenho que excluir alguma atividade porque ela caiu em desuso ou foi revogado, ou a regra foi revogada, a gente muda aquela categoria daquela atividade para uma categoria temporária, uma categoria chamada exaurida. E aí a gente não parametriza mais essas atividades nas agendas dos próximos anos, nem nas agendas dos clientes de vocês. Nem na agenda dos novos clientes que a gente está embarcando na plataforma. Só que a gente não exclui o passado, porque vocês vão ter anos aí de passado, onde essa atividade ela foi preenchida, ela tem histórico, ela tem evidência, então ela permanece ali dentro do Compli-Asset, mas numa categoria exaurida. Quando a gente edita, quando não é uma mudança, é uma mudança numa regra que já estava muito clara no Compli-Asset, a gente entra na atividade e edita essa atividade, tá? Atividade, obrigação ou natureza, não importa que lado do triângulo. E quando ela é nova, a gente cria como nova.
todas as atividades que são novas ou editadas aparecem com esse tagzinho, atividade nova ou atividade editada. E a gente faz uma redação das mudanças que ocorrerão dentro do arcabouço, caso teve uma mudança regulatória. Bom, então esse é um pouco do nosso fluxograma que a gente vive aqui, a nossa bíblia, para ir para o nosso time de conteúdo jurídico regulatório, formado principalmente por advogados que entendem do assunto. E a gente tem prazos para cada disso interno, né? A gente acompanha isso bem de pertinho dentro dos nossos processos. E aí, tem e o nosso capô, digamos assim, é esse aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo entrar. Essa é uma área aqui, a área que vocês estão vendo na tela de vocês não têm acesso. Isso aqui é a nossa cozinha ou são os nossos bastidores, né? Então, quando tem uma regra nova, a gente carrega essa regra como um novo normativo. Então, eu peguei aqui, por exemplo, a resolução 21, né, que é velha, conhecida nossa. A gente coloca aqui a ementa, né, a URL, o assunto, e aí a gente coloca a gente importa toda a regra para dentro do CompliAssets, né? Então, todo esse texto aqui é parágrafo a parágrafo, a regra, em seus capítulos, subcapítulos, temas, artigos, parágrafos, itens, subitens, incisos e por aí vai. E aí, tudo que está amarelinho significa que a gente identificou algum action point dentro daquele texto regulatório. Esse númerozinho aqui do lado é o que a gente vê, é a quantidade de itens que a gente observou dentro de determinada linha, né? Então, tem aqui, contratar um auditor independente para auxiliar na demonstração financeira, encaminhar para a CVM a demonstração financeira, obter e manter autorização para o exercício de atividade de administrador de carteira da pessoa jurídica. Aqui tem uma só, obter e manter autorização para administrador de pessoa jurídica. Então, a gente consegue ver com essa marca de calor aqui, né? Não é bem calor, é só amarelo ou branco, né? Aonde que está os pontos de ação de uma regra. E a gente observa aqui, ó, por que tem um espaço branco aqui, grandão, que a gente não mapeou? Aí a gente... aqui está falando sobre o pedido de registro de administração fiduciária. A gente não precisa falar disso porque vocês já são, né? Então, isso aqui não tem nenhum ponto a ser mapeado. E por aí vamos, tá? E aí, quando a gente quer criar uma atividade nova, a gente vem aqui num criador de atividade e a gente lendo aqui todo o comando, toda a regra, a gente fala, eu acho que aqui nesse parágrafo 5º do artigo 1º do capítulo 1, eu tenho uma atividade. Então, eu já separei aqui esse embasamento legal, e aí eu crio uma atividade, que seja ela semanal, quinzenal, bimestral, trimestral, semestral, anual, ou até uma obrigação estrutural, tá? Enfim, quis mostrar um pouco disso para vocês poderem conhecer um pouco dos bastidores aqui do CompliAssets, tá? A gente tem até a ideia de um dia, porque isso aqui está pronto e está super bacana, assim, de mostrar para vocês, por normativo, por resolução, o que está mapeado dentro da agenda de vocês, para vocês conseguirem acompanhar. Peraí, deixa eu ver por texto normativo como é que está a minha aderência a esse texto específico. Tá? Então, se vocês quiserem até comentar aí, se vocês acham que isso é legal, é até um indicativo bacana para a gente. Beleza. Vamos voltar, vou sair daqui e vamos voltar para a nossa explicação do nosso triângulo. Faltou só um lado do nosso triângulo, que são os eventos de compliance. Tá? Vou começar a acelerar aqui, que eu já vi que eu já tô 1 hora para a gente é sempre pouco, né, galera? Mas, assim, a gente falou da base do triângulo, que é a fundação do programa. Falou do que é periódico, para a gente poder manter esse programa, essa base sólida como ela é. E, para finalizar, são os eventos de compliance. Eventos de compliance é tudo aquilo que acontece, meio que é o sabor dos acontecimentos, e que a gente tem o dever de registrar e acompanhar de acordo com as regras que incidem sobre a gente. Então, estou falando de registro de ofícios que chegam da CVM, respostas aos ofícios que chegam da CVM, erros operacionais, desenquadramentos mais graves, denúncias que entram pelo canal, investigações internas, e coisas que não têm caráter negativo, como, por exemplo, registro da ata de um comitê, treinamento de um colaborador novo, due diligence do prestador de serviço. Tudo isso acaba sendo um evento de compliance que a gente vai mapear dentro do CompliAssets. Tá? E a gente ajuda vocês já dando uma porção de eventos de compliance que tipicamente acontecem no participante do mercado de capitais. Então, assim, esse triângulo, ele às vezes acontece meio que em dupla ou em trio, sabe? Então,
Se eu tenho uma obrigação estrutural, que é assim, eu tenho que produzir e implementar um código de ética. Beleza, eu escrevi esse conteúdo, eu escrevi esse documento, essa obrigação estrutural está cumprida. Mas aí na minha agenda regulatória, eu tenho um comando periódico dizendo que eu tenho que revisar anualmente o código de ética para ver se o texto está atualizado. E eu tenho eventos de compliance que me falam, a Maria aderiu a esse código, o João apresentou uma conduta antiética, recebeu uma advertência, a Lúcia teve um treinamento, e o código de ética foi parte desse treinamento. Então, eu tenho da obrigação estrutural, que era a produção desse documento, de um comando periódico, que é revisar aquele documento, e de eventos específicos ligados a colaboradores e partes específicas dentro da mesma temática. Tá? Então, essa dobradinha ela acontece com muita frequência. De eu ter uma obrigação estrutural e eu ter na agenda regulatória uma atividade periódica que vai justamente controlar e monitorar se aquele aspecto estrutural está se mantendo ao longo do tempo. Tá? Regra de ouro do Compliacity, se tiver uma coisa para decorar aqui é essa, o nosso grande objetivo é manter todas essas obrigações, atividades de agenda e eventos que foram criados, concluídos, com as suas devidas evidências armazenadas em cada um dos seus dossiês. Esse não é um trabalho que vocês fazem sozinhos, vocês contam com uma companhia inteira para apoiar vocês em todos esses processos. Uma grande dúvida que chega muitas vezes aqui no Compli é quando você tem um item de agenda periódico versus um evento da lista de eventos de compliance. E aí, uma forma de responder essa dúvida é olhando pelo aspecto do tipo de controle. Se ele é um controle primário ou um controle secundário. Então, o que eu aqui estou defendendo como controle primário e secundário? Se eu sou do time de compliance, eu tenho alguns controles primários. Eu realizo alguns controles na companhia que se eu não os fizer, ninguém mais vai fazer. Então, eu estou na linha de frente daquele controle. Eu que sou responsável pela revisão das políticas, distribuição das políticas, treinamento dos colaboradores, registros de conflitos de interesse, diálogo com os reguladores, erros operacionais, né, registro de erros operacionais, enfim. Eu tenho uma série de diligências de prestador de serviço. Eu que estou à frente de determinados processos que, se eu não os fizer, ninguém na companhia os fará. Nesse momento, o meu melhor amigo é a lista de eventos. Porque não adianta eu ter um registro de evidência genérico. Nos últimos 3 meses, por amostragem, eu verifiquei 3 conflitos. Não. Se eu estou no controle primário, eu tenho que ter a listinha de todos os conflitos que foram endereçados, todas as permissões e deferimentos de investimentos pessoais, de todos os aprovações de material de marketing que acabou indo para fora. Então, eu tenho que ter todo esse controle, sabe? Não adianta eu ter um controle genérico por período, de forma por amostragem. Agora, quando eu estou no controle secundário, o que eu estou entendendo aqui por controle secundário? É quando eu, compliance, estou na linha de defesa. Existe outra pessoa, parte da organização, time, terceiro, que realiza esse processo e eu estou aqui como linha de defesa. Eu vou dar uma olhada no trabalho que essa pessoa fez, o que esse sistema fez, e verificar se ele foi feito conforme manda o figurino. Então, sei lá, a CVM obriga a gente a garantir que os nossos sistemas eletrônicos estão em dia, né, e protegidos, e backupados, etc. e tal. Não significa que alguém do compliance que está lá fazendo backup de sistema estratégico. Mas é o nosso dever como compliance, porque está na regra, né, está lá na regulação, que a gente tem que a empresa tem que ter esse controle, que a gente vai bater na porta de quem faz esse controle e falar: fulano, me dá aí uma evidência de que aquele sistema, ou que nesse período dos últimos 6 meses, não precisa mandar backup diário, não precisa mandar evidência específica de segundo a segundo, mas eu preciso de evidência para que eu consiga perceber que isso de fato está acontecendo e que isso não vai representar um risco para a gente no futuro. Então, o controle secundário. Nessa hora, a minha melhor amiga é a agenda, porque ela vai olhar assim, a cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada ano, dá uma olhada nesse período, dá um toque nessa turma que está fazendo esse controle primário e verifica
se isso foi feito de acordo com uma regra manda, né? O pessoal de gestão, me manda aqui esse conjunto de operações, se forem muitas, me manda uma amostragem, ou me manda a totalidade, eu tiro uma amostragem, para eu verificar se vocês observaram a questão específica aqui de, sei lá, de preço, de alocação, de contraparte, de distribuição entre os fundos, enfim. E aí eu vou lá e recebo isso, faço a minha análise e falo, não, olha, tudo foi feito de acordo conforme manda o figurino. Mas vamos supor que eu observei algum erro, observei uma falha. Se essa falha foi observada, ela tem que ser registrada. Como que ela é registrada? Ela é registrada como um evento de compliance. Falha ou erro em tal determinado processo. Aí eu vou cadastrar esse erro como evento à parte, e aí eu vou até vincular o evento à atividade regulatória periódica onde essa falha foi observada, e vou tratar a falha como falha, né? O que aconteceu, por que aconteceu, o que a gente vai fazer para que isso não aconteça de novo, e tocar o barco do nosso compliance, tá bom? Toda vez que a gente está criando algum evento de compliance, como essa falha, por exemplo, que eu acabei de falar, eu estou necessariamente falando de envolvidos, né? Então, eu poderia, no caso dessa falha, eu poderia chamar como envolvido um colaborador de determinada área que foi a originadora dessa falha, desse erro, etc. Poderia botar também o fundo aonde esse erro, essa falha se materializou, né? Então, eu vou ter como envolvido daquele evento um colaborador e um fundo. Então, eu estou sempre envolvendo colaboradores, terceiros, clientes e fundos. Se eu estou falando de permissão para investimento pessoal, conflito de interesse, adesão política, ata de comitê, treinamento, estou falando de colaborador. Se eu estou falando de due diligence, registro de acordo de stop dólar, recebi um presentão de um fornecedor, tem que dizer qual é o terceiro. Ah, não, aqui é uma operação suspeita de lavagem de dinheiro, uma comunicação ao COAF, identifiquei um cliente de alto risco, estou fazendo um intercâmbio de informação com o distribuidor sobre um cliente do qual eu não tenho acesso. Eu estou vinculando, estou relacionando o cliente específico a esse evento de compliance. Ou se teve alguma coisa a ver diretamente com o fundo, uma operação do fundo, um erro, um desenquadramento, uma dissonância entre os documentos que estão na Ambima e o que a gente tem aqui dentro, uma falha de mandato, eu tenho que dizer qual fundo que isso aconteceu. Quanto mais informação a gente dá para o Compliance, mais ele consegue devolver para a gente. E esse é um dos grandes takeaways aqui desse papo de hoje, galera. Porque quanto mais a gente está virando o ano, daqui a pouco a gente faz o relatório do ano que vem, e quanto mais informação a gente tem, mais robusto, mais bacana e melhor nosso programa de compliance fica quando a gente rediz um relatório anual de controles internos. Então, eu consigo ver quais eventos de compliance aconteceram com mais frequência. Eu posso ter uma visão por colaborador de quais eventos que aconteceram com cada colaborador. E se foi um colaborador que tomou muitas medidas administrativas, a gente teve que chamar a atenção, compliance teve que mandar um e-mail formal 3 vezes no ano, porque ele desrespeitou políticas internas da companhia. Tudo isso fica evidente quando a gente começa a ter esses relacionamentos, né? Ou consigo demonstrar que todos os terceiros foram diligenciados, que todos os clientes de alto risco estão sendo recadastrados dentro de um prazo condizente com o risco deles e ter isso como demonstrativo para o time de compliance, né? Eu consigo identificar os fundos e os portfólio managers que se envolvem com eventos de compliance com mais frequência, e aí vocês ganham muita munição para chegar num comitê de risco compliance, para demonstrar para o resto da companhia que, galera, onde o calo aperta não é aqui, é ali. Onde o bicho está pegando não é aqui, é ali. Porque os dados vão tá pautando toda essa decisão de vocês. Beleza. Terminamos aqui essa parte chata teórica. Vamos lá para a prática, tá? Peraí que esse negócio do Zoom está me tirando um pouco do foco. Pronto, botei. Então, como é que funciona a agenda, o nosso triângulo na prática, tá? Então, o nosso triângulo na prática está aqui, nossa agenda, obrigações e eventos. E eu falei que todos os eventos têm colaboradores, né? E têm envolvidos. Então, a gente já... Opa! A gente tem aqui envolvidos, os 4 potenciais envolvidos nos eventos estão aqui, colaboradores para os investidores terceiros, tá? Então, vamos olhar agora para o nosso triângulo, não vou nem olhar para o resto, para não me dar ideia de falar mais nada. Olhando para a nossa agenda, então, a primeira coisa que a gente pode, que eu observo aqui, deixa eu dar um refresh.
Vamos lá. Eu tenho essas linhas, sabe? E essas linhas, elas me dão algumas informações interessantes. Então, primeiro, elas me dizem a qual categoria essa atividade faz parte. Então, aqui ela faz parte, essa atividade específica aqui faz parte de duas categorias. Há um módulo, módulo gestor de recursos, categoria código Ambima ART, e há um módulo administrador fiduciário, também do código ART. E aí eu tenho aqui o título da atividade em si, e eu tenho assuntos relacionados que me permitem buscar, me permitem filtrar atividades dessa natureza, ou dessa mesma categoria. Então, se eu clicar aqui nessa partezinha aqui, ele vai me filtrar tudo que tem no mês de novembro do módulo gestor de recursos, código RT. E aí eu consigo, então, olhar módulo por módulo, categoria por categoria, e ir atacando cada atividade como essa. Tá? Idem se eu clicar aqui dentro. Se eu clicar aqui teste aderência, ele vai me filtrar todas as atividades que tem esse mês, que são relacionadas aos nossos testes de aderência a essas regras específicas. Aí eu tenho aqui do lado, como eu falei aqui, né, todas as atividades necessariamente são periódicas da agenda. Então, semestral, anual, enfim. E aí eu consigo também ver quais são os usuários, né, os colaboradores que são responsáveis por essa atividade. Eu posso aplicar aqui vários responsáveis que, nesse momento exato, acabaram de receber e-mails. Aí ele me faz uma pergunta, ele fala assim, olha, Dan, eu encontrei outras 6 ocorrências dessa mesma atividade. Você quer colocar esse responsável para todas elas ou só para essa? Né? E aí eu posso dizer, não, quero só para essa mesmo, depois eu coloco para todas as outras. Tá? Eu também posso navegar aqui para o futuro e para o passado e ver o que eu já registrei, né, dentro do passado e observar o que eu tenho para fazer no futuro. Então, uma das dinâmicas que a gente mais sugere dentro do Compliacity é que diretor de compliance e analista de compliance, ou qualquer duplinha que tiver, gerente, analista, gerente, diretor, pelo menos a cada 2 semanas, olhe para as próximas 2 semanas seguintes e veja o que a gente tem de desafio de compliance no futuro, pessoal. A gente tem que fazer isso. O que a gente tem no passado? A gente tem aquilo. O que a gente logou no passado? Por que a gente não registrou evidência disso? E ter esse diálogo para que a gente possa avançando o nosso programa. E aí é muito bom, porque isso a gente já passa a reconhecer essa atividade quando elas começam a se repetir na nossa frente. Estou aqui dentro de um dossiê de uma atividade, aí eu vejo uma explicação do que tem que ser feito. A gente sempre tenta trazer observações da vida prática para vocês. E aí eu quero entender o embasamento legal da onde que a gente tirou isso. Aí eu clico aqui e vejo que a gente tirou isso do código de RT, tiramos isso da resolução 21. Eu mostrei para vocês a nossa cozinha, então é aqui que ela se manifesta quando vocês estão olhando a atividade específica. E vocês têm uma área de discussão para contar a narrativa do que aconteceu aqui dentro desse dossiê, né? Para que, se eu tiver que voltar nesse dossiê daqui a 1 ano, eu saiba o que aconteceu sem ter que recorrer a outras fontes, ao backup do e-mail do cara que já saiu, ao drive que ninguém mais sabe manter organizado como aquele a primeira pessoa que organizou, ou qualquer outro tipo de evidência que, no fundo, está inacessível. Né? Vou pegar um texto aqui qualquer, mas eu posso escrever aqui um texto, eu posso arrastar para cá qualquer documento. Vou arrastar para cá qualquer documento, e aí eu vou lá e publico aqui um comentário. Então, outra pergunta comum é qual é a ordem de evidência que eu tenho, qual é a melhor evidência para concluir determinada atividade, entendeu? E aí, essa atividade ela só vai ser concluída quando eu achar que tem aqui narrativa suficiente para contar um pouco do início, meio e fim. Eu vejo todos os arquivos que foram trocados, eu vejo todo o histórico do que aconteceu, de quem foi responsável, quem fechou, quem abriu, quem fechou, né, e tudo mais, e quem teve permissão de acesso a esse dossiê ao longo do tempo. Eu posso revogar, remover ou renovar
o acesso a esse dossiê para cada pessoa. E no final das contas, eu vou lá e marco isso como concluído. A qualquer momento também, primeiro é muito importante atribuir responsabilidade, tá? Compliance é dever de todos, não é só dever de vocês, e é importantíssimo que vocês atribuam a responsabilidade dessas tarefas para toda a companhia. Quando eu estou dentro de um comentário, se eu escrever vou botar aqui @Evelyn, que está aqui com a gente. Ficou verdinho? Eu posso falar, o que você acha disso, né? Aí a Evelyn, ela vai receber uma mensagem, né, dizendo: o Dan comentou você dentro desse dossiê com esse comentário. Se a Evelyn der um reply do e-mail dela, o reply dela vem para cá. Então não é que a gente está pedindo para aquele colaborador achar a senha dele, se logar, até porque não precisa de senha, ele se loga pelo Office ou pelo Google, e entrar e colocar. Ele pode dar um reply no e-mail dele, que o reply vem para cá, tá? E quando eu menciono a Evelyn, eu automaticamente me torno um assinante desse dossiê. Ser um assinante significa que eu vou receber por e-mail todas as mudanças que acontecerem nesse dossiê. Toda vez que alguém comentar alguma coisa, mudar o status dessa atividade, quando a Evelyn responder a minha notificação, eu vou ser notificado por e-mail. Se eu não sou um assinante, eu não consigo saber se a Evelyn me respondeu. Eu tenho que ficar entrando aqui no sistema para poder verificar. Isso não dá para fazer, né? Porque, enfim, isso não dá para acompanhar 1000 comentários que eu fiz em 1000 atividades. Eu tenho aqui, sim, um controle de notificação que fala: a Evelyn a Evelyn colocou um comentário naquele dossiê, a Vitória respondeu tal coisa, a Laura fez tal coisa. Então, as notificações, sim, ajudam, mas quem é assinante também recebe por e-mail, tá bom? Aí, vamos voltar aqui numa outra atividade qualquer. Aí, vamos supor que eu estou vendo que essa atividade aqui não se aplica à minha casa, tá? Aí eu vou lá e eu posso arquivar essa atividade. Aí eu clico arquivar, né? Quando você arquiva, tem um alerta, né? Porque a gente está mandando arquivar uma operação, uma atividade que pode ser importante. Eu tenho que botar aqui arquivar, e aí eu posso arquivar essa atividade. Arquivar significa que ela vai sair da minha agenda e não vai ser parametrizada nos anos seguintes. Ela vai morar aqui na parte de atividades arquivadas. E aí eu posso desarquivar a qualquer momento, mas ela, em tese, vai sair aqui da minha frente. Então, se vocês encontrarem alguma atividade que o Compleasset colocou para vocês, mas é uma particularidade que, por acaso, vocês não fazem, vocês podem arquivar para ficar com uma agenda mais limpinha, tá? E vocês também podem criar as próprias atividades, criando aqui uma nova atividade, e aí vocês vão criar uma categoria própria, vocês podem botar aqui um texto qualquer, vocês podem criar aqui um título, vocês podem criar atividades que não são necessariamente regulatórias, mas são inerentes ao time de compliance. Eu vou colocar aqui assuntos, eu vou dizer que isso tem a ver aqui com a administração de carteira, mas também tem a ver com coisas ligadas ao DAN. Então, eu posso usar tanto assuntos que eu já usei no passado, como eu posso criar atividade, eu posso criar eu posso criar assuntos novos bianual, botando uma vírgula do lado, tá bom? E aí eu tenho que gerar prazo. Eu vou dizer, isso aqui vai começar agora em novembro, eu quero repetir isso pelo menos anualmente, vou fazer isso por 5 anos antes de ver se eu vou adotar mesmo essa regra. Posso já começar com o responsável e gerar os prazos. E vou lá e crio essa atividade. Opa, me formei uma categoria. Posso escolher aqui múltiplas categorias, né? Vou botar só em uma. E agora essa atividade foi criada e ela vai aparecer 5 vezes na minha agenda de 22, 23, 24, 25, 26. Tá? Se eu tivesse criado uma nova atividade que fosse mensal, ela vai me perguntar se é todo dia 1º ou toda primeira terça-feira do mês, tá? Já que eu botei o começo no dia 1º. Então é isso, pessoal. Eu demorei mais tempo aqui, mas a parte agora é rápida, porque a obrigação estrutural é o mesmo princípio. Em vez de ter um prazo, ela tem uma vigência. Quando ela entrou em vigor, assim, vai entrar em vigor em julho de 2023. A gente vai botar vigência julho de 2023.
E aí vocês vão ter até essa data para fazer antes dessa atividade aparecer como uma atividade atrasada. Se eu clico aqui, eu encontro o mesmo layout do dossiê, mesmo tipo de embasamento, mesma área de discussão. Tanto na agenda, quanto nas obrigações, quanto nos eventos, que é o nosso triângulo, eu posso a qualquer momento filtrar. Eu quero aquelas que têm recorrência mensal, que estão em aberto, cujo responsável é a Evelyn, da categoria X, e que tem prazo fixo regulatório. Aí eu percebo, caramba, eu estou vendo isso, eu estou fazendo esse filtro todo dia. Eu vou adicionar esse filtro no meu dashboard para ficar mais fácil de fazer esse filtro toda vez que eu entrar no sistema. E se eu filtrar, acho que ele não vai encontrar nada, porque eu fiz um filtro muito específico. Bom, não encontrou nada. Mas se tivesse encontrado aqui 10 atividades, eu podia exportar isso em Excel e fazer outras manipulações do dado. Agora, toda vez que eu entrar no dashboard, esse filtro que eu fiz está disponível para mim. E eu vou poder usar sempre esse filtro para poder agilizar a minha busca. Então, é comum eu fazer um filtro, as minhas atividades Ambimo, minhas atividades CVM. E eu vou lá, clico e já cai filtrado dentro da minha lista de atividades. Não tem nada aqui, porque eu fiz um filtro muito específico mesmo. E você consegue fazer esses filtros e exportação na agenda, nas obrigações e nos eventos. Nos eventos, você tem um outro tipo de organização. Aqui é meio um Kanban, né? Eu vejo o que está em aberto, em andamento, em aprovação, concluído, não realizado e todos. Tá? E aqui, para criar uma atividade nova, não tem muito mistério, né? Que eu vejo aqui, eu vejo todas as naturezas de evento que a gente poderia usar. Tudo que tem formulário é porque tem campos criados de forma específica. Então, vou botar aqui. Além dos campos tradicionais, aparece aqui embaixo, olha, numa linha pontilhada, todos os documentos, todas as perguntas que foram feitas de forma exclusiva para essa natureza de evento, tá bom? E aí eu consigo botar aqui data do ocorrido, quando foi resolvido, título, descrição, risco e quais são as partes envolvidas. Aí é aqui, pessoal, que a gente estava falando aqui no nosso treinamento, que quanto mais partes envolvidas eu colocar, mais riqueza de detalhes eu vou ter. Né? Então, eu vou envolver aqui um grupo, posso envolver aqui um colaborador, um fundo, um terceiro. Nem adianta ver essa listinha, é sempre melhor botar aqui, né, o nome do colaborador, ou o nome do fundo, o nome do coisa, usar um campo de busca para poder envolver essa pessoa a esse determinado evento. Quando eu crio um evento qualquer, vou criar aqui com um texto. Quando eu crio um texto qualquer, ele me dá uma pergunta aqui que é o seguinte, olha, se eu vou botar 2 envolvidos, vou envolver a Vicky também. Então, eu tenho 2 envolvidos aqui. Aí tem essas 2 perguntas. Você quer criar esse evento sendo eventos individuais para cada envolvido? Ou seja, você quer criar 2 eventos, um para a Evelyn como parte envolvida e um com a Vitória como parte envolvida? Ou, se não deixar clicado nada, ele vai criar um evento só para as 2 ao mesmo tempo. E uma segunda pergunta, você quer dar permissão à Evelyn e à Vicky de acessar esse documento? Porque se eu não clicar, a princípio eu vou criar um evento ao qual a Evelyn e a Vitória são partes envolvidas, mas elas não têm acesso. Elas não têm acesso. E aí eu vou criar esse evento agora, sem acesso, vocês vão ver que eu vou criar um evento só, com a Evelyn e com a Vitória, e aí elas não têm acesso a esse evento específico, mas o evento foi criado com elas de forma numa coisa só. Se eu clicar aqui em Evelyn, o sistema vai me filtrar todos os eventos onde a Evelyn é parte envolvida e esse evento está em aberto. Tem 24 eventos abertos no qual a Evelyn é parte envolvida. Se eu clicar aqui na natureza do evento, eu vou dizer aqui atividades externas, eu consigo ver todos os eventos que têm atividade externa e aí que estão em abertos. Se eu clicar aqui todos, eu vou ver todos os 22 eventos que são de permissão para atividade externa que estão dentro do Compleasset. Esses estão vermelhinhos, estão fora do prazo e não estão concluídos ainda. Na medida que eu vou concluindo, eles vão deixando de ficar vermelhinhos. Tá? E eventos, claro, podem ser criados pelos próprios colaboradores também. Então, na visão do colaborador, eles podem ter aqui
eles podem criar, vocês vão customizar para os colaboradores o que eles podem criar de evento. Eu quero criar um evento de permissão para aprovação de material publicitário, para permissão de investimento pessoal, detecção de conflito de interesse. Então, vocês vão determinar encontro com o agente público, vocês vão determinar que tipo de evento o próprio colaborador vai poder criar dentro do Compli-Asset, e aí vocês, compliance, são notificados da criação de cada evento de compliance criado pelo colaborador. Na visão do colaborador, em vez de chamar de evento de compliance, chama de reporte de compliance, que a gente achou que é um nome que faz mais sentido para o colaborador, tá? Do contrário, a gente achou que eles poderiam, de certa forma, se perder um pouco dentro do conceito do que é um evento e o que não é um evento. Pessoal, esse é o nosso famoso triângulo do compliance, tá? O que eu sugiro para vocês de dever de casa dá uma olhadinha. Peraí que eu vou sair aqui, vou voltar para a gente aqui. Como é que eu paro isso? Interromper. Eu quero que vocês voltem para dentro do Compli-Asset e dêem uma olhadinha dentro das atividades que vocês têm no mês de novembro, ou olhe para o mês passado, lembrando daquela história de que as atividades trimestrais, semestrais e anuais, elas são no final do ano. E aí vocês podem, então, olhar se tem alguma atividade que de cara vocês conseguem ler, interpretar e fazer. Como é que eu vou interpretar? Eu vou ler a descrição do evento e a embasamento legal. E dessa forma eu consigo, então, começar a saber que tipo de informação eu vou colocar na área de discussão e marcar a primeira atividade concluída. Meu desafio para vocês é marcar algumas atividades como concluídas, e a evidência pode ser a seguinte: olha, verifiquei aqui internamente e vi que de fato está sendo feito, está tudo certo, e esse controle aqui está nota 10. Tá? Ou, olha, fiz uma pequena amostragem, verifiquei já uma oportunidade de melhoria, estou criando aqui um evento onde eu vou falar com fulano para a gente poder desenhar um processo um pouco melhor para que isso não aconteça de novo. Então, eu quero que vocês façam um esforço de olhar para essa agenda de vocês e mexer nela. Mesmo que seja olhar uma atividade e falar assim, eu acho que isso aqui eu não vou conseguir fazer, não se aplica exatamente. A minha gestora, eu vou lá e, pum, tiro ela da frente. E o nosso chat está aberto para vocês também, galera. Qualquer dúvida, manda pelo chat para a gente. Eve, o que temos aí de dúvidas para eu poder responder? Eu sei que eu já estourei o prazo aqui, galera. Bom, Dan, vamos lá. No ambiente de QA, acho que ficou claro depois que você passou por obrigações estruturais, mas a gente teve algumas pessoas relatando que não encontram obrigações estruturais no sistema, tá? A gente já verificou aqui do nosso lado técnico e as obrigações já estão aparecendo, mas só se você puder esclarecer que a aba de minhas obrigações são obrigações que eles criam e todas as obrigações é o que a gente carrega para eles, né? Sim, então ótimo ponto, porque quando a gente fala minhas obrigações, são as obrigações próprias, né? São aquelas criadas por vocês, né? Então, por exemplo, lembra que eu fiz lá uma nova atividade? E essa nova atividade, que eu pude escolher prazos, eu pude gerar prazos, né? É melhor mostrar, né? Senão a gente fica no teórico e não mostra. Peraí. Deixa eu compartilhar minha tela. Compartilhado, maravilha. Então, aqui, todas as obrigações são as obrigações colocadas pelo Compli-Asset somadas às atividades próprias, tá? E a agenda, todas as atividades, são todas as atividades do Compli-Asset somadas às atividades próprias. As suas atividades, que no caso de vocês são minhas atividades. Quando é minha atividade, ela aparece como própria, atividade criada pela sua organização. E aí ela vai aparecer aqui em minhas atividades, tá? Minhas atividades não significa que são atividades atribuídas a você como responsável. Concordo até que lendo assim tem uma semântica aí complicada, né? Que abre espaço para essa dúvida mesmo. Evelyn, deu para responder? Sim, Dan, ficou claro. Se mais alguém tiver dúvidas também, o ambiente de QA aí está aberto para vocês. Tá. Isso, a gente vai verificar esse ponto, tá? Que você está falando no ambiente de QA para vocês, que não está aparecendo conteúdo. Se mais alguém está sentindo falta de conteúdo na agenda das obrigações estruturais, também pode mandar aqui no ambiente de QA, a gente verifica para vocês e retorna por e-mail também, tá? E outra coisa, assim, a gente fez isso da outra vez, foi muito legal, né, Eve? Todas as perguntas que vocês fizeram para a gente
que a gente não respondeu de forma muito clara aqui no webinar, a gente vai fazer esse reach out para vocês depois, né, Eve? E escrever pessoalmente para poder tirar uma dúvida específica, certo? Isso, com certeza. A gente Tá vai bom. mandar e-mail para todo mundo agradecendo a participação. Podem tirar dúvidas também, tá bom? Tá bom, maravilha. Então, acho que é isso. Acho que tem agora uma surpresinha, né, Eve, para os guerreiros que chegaram aqui até o final. Ô, Eve, para esse teu produto novo, esse treinamento novo, eu tenho aqui na minha tela, se você precisar, todo o conteúdo desse treinamento. Se você quiser depois que eu abra e mostre, vou deixar Beleza. você falar e depois você joga para mim de novo. Tá bom. Então, o Dan já soltou o spoiler aí, que o produto novo que a gente trouxe para vocês é o treinamento. Então, se você segue a gente no Instagram, você já está sabendo. A gente vai incluir esse tema de treinamento na nossa prateleira do ano que vem. Então, a gente quer fazer um sorteio especial para vocês. Então, todo mundo que está aqui na live, corre lá no Instagram. A gente também vai deixar aqui no chat já o post, o link do post para vocês, que vai levar direto essa publicação. Curte e faz um comentário. Pode comentar mais de uma vez, quantas vezes vocês quiserem, marcar outras pessoas também para poder comentar. E aí, a gente vai fazer esse sorteio amanhã, 10 horas, tá bom? Do nosso Insta, na página do Instagram. Então, se você não segue a gente ainda lá, @Compleast, já segue, fica por dentro aí. E amanhã, 10 horas, a gente faz o sorteio e publica lá nos stories do ganhador e entra em contato. Então, a gente vai sortear esse treinamento de ESG para todo mundo aí do seu time, para a pessoa ganhadora, tá bom? Espero aí que vocês tenham gostado da nossa super novidade aí. Então, eu vou aproveitar e vou compartilhar aqui. Peraí que eu estou sem vídeo. Então, esse treinamento que a gente vai colocar no ar esse ano é a ASG para gestoras e fundos, tá? O conteúdo do treinamento, a gente vai passar por questões básicas, tipo o significado de ASG, a origem de ASG, ESG, para quem ainda não sabe, né, são os aspectos ambientais, sociais e de governança que são observados hoje em determinados pontos regulatórios, e um tema tão bacana e importante para os dias de hoje. Então, o significado dessa teoria de ESG, por que é importante integrar essa iniciativa e as ações de ESG no mundo. Mas, galera, como todo o treinamento da gente é bem focado no ambiente de mercado de capitais, tá? E a gente vai entrar em normas de ESG, olhando muito para o código para a Ambima, falando sobre quais são os fundos que são chamados podem ser chamados como investimentos sustentáveis, quais são as gestoras de fundos de investimentos sustentáveis e fundos que integram questões de ESG, como é que esses 3 tipos de abordagens são tratados do ponto de vista regulatório no Brasil e no mundo. A gente dá orientações e fontes para consulta e testa o conhecimento de vocês com uma provinha super legal, super objetiva, tá? Então, e é um treinamento super bacana para vocês poderem situar toda a galera da gestora ou da empresa, né? Ou de quem trabalha próximo das gestoras sobre esse tema de ASG. Então, é isso, né, Eve? Terminamos, certo? Só dar umas considerações finais aqui, Dan. Respondendo também uma dúvida que surgiu aqui no QIA, do Alexandre. Sim, tem certificado, tá bom? Todos os nossos treinamentos têm certificado no final para todos os colaboradores. Então, pessoal, olha, vou dar o meu tchauzinho aqui para vocês. Muito obrigado de coração. Para mim é sempre uma honra poder falar com nomes tão legais aqui nessa lista. Nossa, cada nome maior que o outro. E conta com a gente para a gente continuar ensinando para vocês, para a gente continuar interagindo, para a gente poder melhorar. Software, ele nunca é perfeito, mas ele tem que estar sempre se aperfeiçoando. E sozinho a gente não consegue fazer isso. A gente depende das suas críticas, depende dos seus elogios, para a gente saber onde que a gente está acertando, onde a gente está errando, para a gente poder melhorar. Beijo em todos, muito obrigado e até o próximo aulão, tá bom? Tchau, tchau. Vou desligar minha câmera, Eve, se quiser dar o teu tchau, fica à vontade. Então, algumas considerações finais aqui para vocês, então. Caso tenha ficado alguma dúvida, o time de suporte que fica à disposição de vocês. Dentro do sistema, a gente tem os treinamentos já do software, mas a gente fica super à disposição se vocês quiserem marcar um treinamento ao vivo. Tá aí no chat o link para vocês poderem agendar essa reunião com a gente do time de suporte.
Dar um spoiler para vocês aí que ficaram até o final. Nosso próximo tema do webinar, se você quiser participar também, a gente vai falar sobre a parte relacionados, que é a parte de cadastro do sistema, que a gente são colaboradores, fundos, investidores e terceiros. Então, hoje a gente focou mais na parte do triângulo de compliance e no próximo a gente vai falar sobre esse assunto, tá bom? Vou abrir aqui o microfone agora para a Vicky falar algumas coisinhas e encerrar o nosso webinar. Bom, gente, aproveitando o gancho que a Evelyn passou aqui, nosso spoilerzinho, a gente vai falar de fundos na próxima webinar, então a gente quer fazer uma pesquisa bem rápida com vocês sobre fundos. A gente está mandando aqui no chat do bate-papo um link. O bate-papo também está na opção de balãozinho aqui embaixo. Se vocês puderem entrar nesse link e responder rapidinho para a gente, é muito importante para a gente entender como a gente vai trabalhar da melhor forma na nossa próxima webinar, tá? E a gente agradece todo mundo que chegou até aqui, é um prazer sempre estar com vocês. Todos os recados que foram dados aqui, os links que estão aqui no chat, a gente vai disponibilizar também, como a gente sempre disponibiliza. Quem quiser agendar treinamento com a gente, pode chamar a gente também. E estamos sempre à disposição. E aqui a Isa acabou de perguntar se vai ter gravação desse treinamento. Sim, Isa, vai ter gravação. Essa semana mesmo já vai estar no YouTube, tá bom? Então, acompanha a gente no Instagram, que assim que estiver disponível, a gente posta lá para vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.